Olá, pessoal! Começamos mais um podcast do Fala Cleiton. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Pela oportunidade, Cleiton, agradeço demais. Meu nome é Ana Amélia, mas pode chamar de Ana, pode ficar mais tranquilo, né? Ana Amélia só chama a mãe mesmo quando ela tá braba, ainda por cima. Então o pessoal me chama de Ana, engenheira Ana. Eu faço parte da OnWe, né? Hoje a gente é uma grande prestadora de serviços de engenharia aí de forma online e remota. Sim, a gente nasceu online lá em 2017, antes da pandemia, com o intuito de poder trabalhar para todo o Brasil com projetos complementares de engenharia. Então a gente trabalha ali a parte de projetos estruturais, elétricos, hidrossanitários, de forma remota. A gente queria poder vender isso para todo o Brasil. Tivemos muita dificuldade quando a gente começou a fazer isso lá em 2017. O pessoal até achava interessante a nossa ideia, mas... não, legal, mas que pena que vocês estão longe. O cliente dizia assim para a gente, né? Então a gente tinha muita objeção. Até próprios profissionais da área, amigos nossos também achavam que não era legal, eu gosto desse negócio do online, mas eu prefiro apertar a mão, olhar no olho, aquela coisa. Mas aí em 2020, né, Cleiton, veio a pandemia. E a pandemia ela fez uma transformação digital obrigatória em todo e qualquer negócio, né? Em todos os setores, né? Todos os setores. Então, a cabeleireira que teve que pegar e atender em casa, né? Porque não tinha mais o espaço físico dela. A pizzaria que teve que ir pro online, nem que se fosse um WhatsApp de delivery, né? O mercado teve que se adaptar à situação. Exato. E aí, naquele momento, a gente já estava há 3 anos no mercado do online, a gente teve um crescimento de 300% no ano de 2020. Um ano que estava perigoso para todo mundo. A gente ficou com medo também quando veio o lockdown, mas foi um crescimento absurdo para a gente, assim, porque a gente já sabia como se posicionar na internet, fazer marketing, a gente já sabia como captar clientes através do mundo online, a gente já sabia como entregar projetos através do mundo online, já tinha até uma autoridade nisso. Estavam prontos. Estávamos prontos. Então, a gente sabia lidar com as objeções do mundo online. Então, naquele momento, a gente parou de ser os doidos, né? Para ser os vanguardistas do processo, né? Então, ali a gente cresceu, se consolidou como empresa, vem crescendo desde tal, claro, não na mesma velocidade que foi 2020, mas vem se mantendo e vem escalando isso para todo o Brasil. Mas vocês cresceram bastante. Tu estava me contando há pouco aqui. Quantos funcionários vocês têm hoje? Hoje a gente tem um total de mais ou menos 15 colaboradores, mais 42 engenheiros que trabalham na nossa rede colaborativa de engenharia, que são os nossos queridos champions, a gente chama eles aí espalhados no Brasil inteiro, né? Que é a galera que se junta para montar esses times e prestar o serviço aí de engenharia. Mais de 50 pessoas. Mais de 50 pessoas. Poxa, que hoje. Legal. E começou eu e o meu sócio. Teu sócio que é arquiteto e você é engenheira. Eu sou engenheiro e meu sócio é arquiteto. E já começamos a empresa de forma totalmente online e remota também, porque eu estava numa cidade e ele estava em outra, e quando nascemos, né, cada um já estava na sua cidade trabalhando. Então, é tudo realmente 100% online. Toda essa nossa equipe que tu falou aí também, Cleiton, também está toda ela remota, espalhada em todo o Brasil. Em todo o país. Todo o país. Ana, vamos começar aqui explicando para o pessoal em casa o que é BIM. Vamos falar de BIM, então. Pessoal, BIM, né, na sigla, se fala Building Information Modeling. Mas antes de falar bem o que é BIM, Cleiton, eu sempre estava falando do dia, eu gosto de falar o que não é BIM, né? Muita gente tem a ideia de que BIM é um 3D. Então, assim, primeiro, BIM não é 3D, né? O 3D, ele acaba sendo até um documento que você pode, né, dar com o BIM. Mas nem todo 3D é BIM. Para ser BIM, tem que ter informação, né? Então, primeiro, não é 3D. Segundo, que o BIM é um software. BIM é uma ferramenta. Então, se eu usar o software A, ou B, ou C, eu estou no BIM. E não, né? O software é só uma ferramenta do BIM, é um martelo, eu gosto de dizer assim, né? Tem que ter processo. Então, BIM, na verdade, é uma metodologia de trabalho, né? Então, é uma metodologia que ela une muito colaboração, modelagem e informação. BIM é como se fosse um não, como é que se chama quando a gente vai fazer dirigir um carro antes de comprar? Drive. Test drive. Perfeito. O BIM é um test drive da obra na parte de planejamento. Você realmente faz uma simulação de como construir essa obra item por item na parte de planejamento, prevê e antecipa todos os problemas e coloca todas as informações. Tu constrói ela do zero. É uma simulação digital dessa obra.
Não é mais um projeto. Antigamente a gente trabalhava com projetos aí em ferramentas CAD, por exemplo, onde você fazia uma linha, fazia outra linha e aquelas 2 linhas representavam uma parede, por exemplo. Agora não. Agora quando a gente quer representar uma parede, a gente fala assim, aqui eu quero colocar uma parede de 3 metros de largura por 3 de altura. Essa parede vai ter blocos de tijolo cerâmico de 14 por 19 por 19. E eu vou usar 2 centímetros de reboco e vou usar uma linha espessa de pintura acrílica branca. Aí eu estou dizendo que é uma parede. Aí eu estou fazendo essa parede em BIM. E depois, quando eu clicar nesse elemento, lá no meu programa, lá no meu software, eu consigo ver todas essas informações. E o legal é que até a indústria, ela já te fornece esses elementos, né? A indústria já fornece esses elementos. Na verdade, a indústria, ela vem sempre na frente até do BIM, porque o BIM não é uma coisa nova. O BIM a gente está falando aqui agora, porque está chegando com força na construção civil, mas o BIM, ele já está aí, se eu não me engano, em 1974, começou o BIM no mundo, com a primeira vez que usou o termo BIM para fazer modelagem e colocar em 74, né? Então, claro, é um nível de maturidade diferente, a tecnologia muito atrás, tu pensa em 1974, né? Mas ele nasceu com o intuito de você dar informação a um modelo, né? Nem que se fosse um modelo 2D. Como é que eu dou mais informação àquilo, como é que eu extraio? E hoje a tecnologia, ela tá algo surpreendente, né? Porque daí ela faz isso assim, né? Então, por exemplo, quando a gente começou o BIM em 2018, a gente foi pro BIM, né? A nossa empresa nasceu como uma empresa de projetos sem pensar no BIM no começo. E aí a gente acabou indo nessa jornada do BIM, dessa implementação. E aí demoramos 1 ano para implementar isso na empresa. Muita dor de cabeça, várias vezes pensamos em desistir, porque a gente fez o erro de achar que o BIM era uma ferramenta. Então, a gente vai lá, vai comprar essa ferramenta, vai aprender a usar e estamos no BIM. E não era isso. Triste decepção. Né? Tivemos uma curva de aprendizagem lenta lá em 2018 ainda, tinha pouca informação. Mas isso acontece muito hoje ainda, né, Ana? Porque eu converso com muitas pessoas, engenheiros, arquitetos, e muitos deles fazem isso. Eu não me adaptei bem, não gostei. Não, naquele ano de 2018, Cleita, a gente teve umas 2 ou 3 reuniões sobre vamos desistir do BIM. Assim, tipo, não, ninguém aguenta mais. Não é pra mim. Tava atrasando o nosso processo. Tu imagina que a gente fez isso com a empresa andando. Então, a gente tinha contratos atrasando, cliente ali cobrando entrega, porque a gente tava toda nessa curva de aprendizagem. E aquilo dava um estresse na equipe toda, né? Mas, ao mesmo tempo, quando a gente fazia essa reunião de vamos desistir do BIM, a gente entendia que, poxa, mas não estava certo, porque a gente também via que a qualidade dos nossos projetos, da nossa entrega para o cliente tinha melhorado muito. O que a gente podia ver agora de coisas e soluções que a gente podia oferecer, a gente não conseguia ver antes. E aí parecia errado a gente querer voltar para aquele de antes. Aí a gente falava, não, vamos tentar mais aqui, vamos fazer mais 2, 3 contratos aqui, vamos fazer mais piloto. E foi até que realmente lá em 2019 a gente começou a ganhar maturidade, né, começou a voltar a fazer um contrato no mesmo tempo que a gente fazia como era em CAD, e aí depois ganhar com isso. Então foi todo um processo duro, árduo, mas para quem não desiste, é sucesso depois, eu posso garantir isso, né? Que legal. E Ana, a gente estava conversando antes aqui também, eu achei muito interessante, porque o Brasil, a gente sempre está atrás em tecnologia dos outros países. E tu estava comentando comigo que a gente está à frente nos Estados Unidos a respeito do BIM. A gente está à frente dos Estados Unidos a respeito do BIM. Isso não sou eu que estou dando essa... eu que acho isso, né? Eu recebi informação de alguns profissionais que trabalham para lá, né? E também a gente tem aqui um grupo que se chama BIM Fórum Brasil. Quem quiser acompanhar... Na verdade, hoje tem vários movimentos do BIM na internet. A gente tem que aproveitar a internet para coisas boas, né, Cleito? Como um podcast como esse aqui, por exemplo, que acontece trazendo... Tem muita informação, né? Trazendo conteúdo rico, né? Então, tem o BIM Fórum Brasil, que é uma entidade que está muito junto à empresa privada, ao governo, levando o BIM com força, mudando políticas públicas para isso, então é muito legal. Eu acabei de receber, inclusive, essa semana, um edital do governo sobre agora um programa da Minha Casa Minha Vida, que vai ser subsidiado pelos municípios, para a renda muito baixa mesmo. E aí o município vai receber dinheiro do governo para poder construir essas edificações e subsidiar e fazer essa alocação das pessoas ali, né? Só que só vai funcionar projetos preferencialmente executados em BIM, estava escrito lá. Não dizia obrigatoriamente ainda, porque eles sabem que tem que fazer uma migração, mas já é preferencialmente. Ou seja, chega a minha empresa lá para disputar aquela licitação, que é em BIM e a tua que não é, quem leva?
A minha aqui é BIM. Então... A tua que é BIM, né? Exatamente. Então, assim, já está se pegando. O governo, Cleiton, é o primeiro que está buscando isso e está vindo já com legislação para isso. E aí, quando tem lei que exige, vai ser assim rápido. Vai. Né? E quem não tiver antenado, se capacitando, vai ficar para trás, porque do dia para noite vai ser obrigatoriamente. E lembra, pessoal, o BIM não é do dia para noite. A gente levou 1 ano lá. Claro, você não precisa levar 1 ano, e eu nem aconselho levar 1 ano fazer tudo isso. Mas hoje dá para fazer, se for de forma estruturada, uma implementação muito mais segura. Hoje já tem muito mais profissional no mercado te ajudando nisso. Mas o que eu sempre digo assim, hoje, agora é a melhor hora para tu implementar o BIM, né? Porque quem chega no poço primeiro bebe água limpa, né? E falando ali sobre os Estados Unidos, então esse pessoal do BIM Fórum Brasil, que está fazendo todos esses contatos, está aí. E eles foram fazer várias visitas a escritórios, né? E governo também de vários países, entre eles os Estados Unidos. E os Estados Unidos está atrás da gente na maturidade BIM, né? Inclusive, hoje, a maior pesquisa de BIM que tem no mundo é do Brasil. É do Brasil? É do Brasil, com o maior número de profissionais que responderam, que, né, ao nível de maturidade, tudo que tem. Foi uma pesquisa que rodou no passado aqui no Brasil. A gente é uma referência, então, hoje. A gente está se colocando como referência para isso no mercado. Poxa, isso vai ser muito positivo para qualquer profissional aqui também. Que legal. Né? E, Ana, deixa eu fazer um agradecimento aos nossos patrocinadores. Claro. Forrotec Sistemas Construtivos, a maior empresa hoje de construção a seco do sul do país. Helva Plaque Compensados, do meu amigo Rafael. São painéis estruturais. Ana, voltando aqui ao nosso bate-papo. Vamos lá. E hoje, quando chega alguém lá na tua empresa e quer fazer o projeto em BIM, mas ele tem muita pressa, ele quer fazer primeiro o estrutural para te mandar na frente, depois tu manda o restante. Como que funciona isso, Ana? Pois é, acontece isso todo dia. Muita gente vem, às vezes até investidor, né, cliente, diz assim, não, eu quero esse BIM aí, entendi, ele é legal, mas eu só preciso do estrutural antes porque minha equipe de obra já está lá. Então tu faz o estrutural primeiro e depois tu me manda o resto dos projetos. Aí a gente fala, ó, então deixa eu te falar, senta aqui que eu quero te contar uma coisa, né? Se for dessa forma aí, a gente pode trabalhar assim? Pode, mas isso não é BIM, né? Então não tem como eu trabalhar um projeto inteiro primeiro e depois pensar os outros. O BIM é justamente a união e a colaboração de todas as disciplinas. Algumas frases que a gente diz que representam o que não é BIM, Cleiton, é assim, isso eu resolvo na obra depois. Isso não faz parte do mundo BIM, né? O mundo BIM não, você resolve agora é planejamento, agora a gente está aqui para ver isso, enxergar isso, resolver isso e a obra só fluir depois, né? Você não vai mais ter perda na obra. E outra coisa é assim, isso aqui não é comigo, meu projeto eu já fiz. Né? Não existe mais isso entre os profissionais. Se eu chegasse, isso não é comigo, minha estrutura eu já entreguei, tá lá. Isso não é BIM. Não. Né? O BIM precisa resolver todas essas interferências. E tem muita interferência. Quando a gente abre, às vezes, um 3D e mostra para o cliente tudo que tem atrás de uma parede que ele não está vendo, é surreal. E, geralmente, aonde que hoje, Cleiton, são feitas essas compatibilizações e resolvidos isso numa obra do Brasil hoje? Somente dentro da obra. Durante a obra, dentro da obra, né? Então, o engenheiro de uma obra hoje, ele é um cara que ele tá ali resolvendo ao vivo e a cores, tipo reality show, né? Todos os problemas de uma obra. Só que isso tudo tem um custo, né? Isso atrasa cronograma, porque tu tem que estar o tempo todo tomando decisões que já podiam ter sido tomadas e resolvidas. Isso dá quebra-quebra, porque agora não, resolve aqui, então quebra lá. Não, então não vamos mais passar o tubo por aqui, vamos passar por lá, esquece aqui. Então dá retrabalho o tempo todo e é tu queimando notinhas todo dia lá na obra, né? Além do que tu não tem a melhor decisão de logística de compra de um material. Porque daí, como tu resolveu uma coisa e às vezes tu tem que ir lá sair agora na correria para comprar algo para colocar ali, tu vai não no melhor fornecedor que tu tem, mas naquele que pode te atender hoje ou amanhã com aquele conteúdo. Tu paga o preço que tu precisa pagar para ter aquele produto preço na hora. Da ocasião ali, né? E preço da ocasião, galera, ali nunca é o melhor preço que tu tem de logística e controle de obra. Então, tu fura prazo e tu fura custo da tua obra, né? E o BIM, ele vem com essa intenção. Esses dias, Cleiton, um cliente me ligou, eu estava fazendo uma reunião de venda com ele, né? Aí depois ele me mandou uma mensagem no WhatsApp e falou, tá, Ana, mas deixa eu ver se eu entendi. Então tu tá me dizendo que se eu fazer o BIM, a minha obra lá, ela vai sair mais barata? Aí eu pensei muito bem na resposta que eu tinha que dar para ele. Aí eu falei, não, ela não vai sair mais barata, mas ela vai sair o que ela deve sair. Tu não vai ter a surpresa de todo o resto depois que tu não sabe nem quantificar isso agora. Ele falou, tá, e eu vou entregar lá mais rápido? Eu falei,
Não, mas tu vai entregar ela no prazo. Se tu não fizer em BIM, tu vai atrasar. Eu falei pra ele, isso assim, eu posso do x-salada contigo. Eu falei com ele assim. Porque é isso que o BIM traz, ele te traz assertividade, ele te traz, além disso, ele te traz informação para tomada de decisões. Então, mesmo quando tu tem um problema, porque às vezes chove um mês, né, nós estamos aqui em Blumenau, a gente teve aí num mês aí 4 vezes enchentes. Então, são coisas que tu não tem como prever isso no teu cronograma de obras. Mas agora, depois disso, tu tendo um material todo em BIM e um planejamento e orçamentação da tua obra também, não no projeto, tu sabe qual é a melhor forma, inclusive, de tomar decisões para buscar de novo o que tu tem que buscar. Porque tu consegue enxergar melhor tudo o que está acontecendo e o porquê que está acontecendo, né? E a gente consegue também fazer um orçamento mais preciso dos materiais com o BIM. Como é que funciona isso? Isso, quando tu tá fazendo uma obra em BIM, né, como eu te falei, então tu dá toda a informação possível. Então, quando a gente coloca lá uma caixinha de elétrica, né, no AutoCAD, quando a gente fazia, a gente tinha um simbolozinho lá que era um triângulozinho, botava aquilo lá como uma tomada, né, e botava uma informação. E depois o máximo que se fazia era ir manualmente contava quantos daquela tinha, né, e te dava um quantitativo. Hoje ali no BIM, não, a gente bota essa informação e quando tu clica numa caixinha lá, tu vai ter a informação de que é uma caixinha 2x4, de plástico, PVC, tal, com X entradas. Tu vai saber de que tomada que ela é, de que circuito que ela é, o que que ela vai ligar, tudo tá essa informação ali. E quando a gente precisa extrair, então assim, demora muito mais para eu colocar essa informação do que aquele bloquinho do triângulo? Demora, né? Mas é uma informação precisa. Quando eu preciso tirar essa informação, eu tenho ela num clique, eu não preciso ir lá contar de novo. Porque daí, de repente, o cliente veio e pede uma alteração de tomada, né, cliente? Isso quase não acontece nunca na obra, né? Não existe isso, não existe, né? Aí o cliente pediu para tirar uma tomada daqui, outra de lá no quarto dele, não sei o quê. Aí o que tu tem que fazer? Tu tem que ir lá, atualizar tudo, chegar de novo, começar a contar tudo de novo. 1, 2, 3, 4. No BIM, não. No BIM, tu faz essa atualização e aperta num clique e ele vai te sair exatamente o que aconteceu. Então, no BIM, tu consegue separar, por exemplo, Cleito, o que vai de eletrodutos dentro de uma parede de steel frame, por exemplo, e o que está embutido numa laje. Então, tu consegue, inclusive, separar nessas etapas e saber quando que tu tem que comprar essa e essa, porque às vezes elas estão em etapas diferentes, você não precisa comprar tudo junto. E quando você muda esse processo, você consegue ver isso. Então, os materiais que você bota, a informação que você bota, é o que o BIM vai te dar. Então, se tu bota o nível dependendo do nível de informação que tu bota, ele te dá tudo em cliques. E quando você precisa fazer alterações, planejamentos e movimentações que acontecem numa obra, você consegue tudo isso em cliques de novo de resposta. Então, ele acaba sendo muito preciso. Se tu não mudar projeto, tu vai saber assertivamente certinho o que vai ser usado na tua obra. Facilita até o planejamento financeiro do cliente. Totalmente, né? Então, eu sempre digo pro cliente, ó, você vai lá numa obra, você não... Ah, já fez obra, já... Tá, e como é que foi, né? Chegava lá na obra e vinha um eletricista lá com uma lista de material. 100 metros de fio, não sei o que lá. Beleza. Aí chegava na semana que vem ele vinha com outra. Aí na outra ele vinha... Tu nunca sabia quando aquilo ia acabar, né? Tu não sabe se ele fez a conta errada, se tá assumindo o fio, o que aconteceu. Ou se realmente é aquilo. Se realmente é aquilo. Até porque tu não tem um parâmetro pra comparar, né? Mas não devia ter comprado, não. E já com o BIM, tu consegue entender lá no começo. Eu tenho 1.000 metros. E sendo que desses 1.000 metros... 300 era no térreo, 400 no superior e mais 300 na cobertura. E aí tu pode ir acompanhando. Aí, o cara pediu, era para ser 300 metros no térreo. Poxa, eu já comprei 250 e, tá chegando perto. Isso aí tá finalizando. Tu consegue entender, tá? O que tá acontecendo? Tá sumindo o material? O fornecedor, às vezes, não tá me entregando a quantidade certa? Estão roubando o material da minha obra? Sei lá, tem N motivos. Ou estão mudando o projeto lá na obra que tá descaracterizando. Então, tu começa a achar o furo muito mais prontamente, né? Então é muito legal. Eu vi uma construtora, Cleiton, uma das grandes construtoras do Brasil, que constrói um volume de obra absurdo, assim, em prédios, Minha Casa Minha Vida. Hoje eles têm um BIM tão alinhado que o pessoal da obra, eles fazem uma ordem de compra, certo? Eles pedem o fio. Sim. Lá. Quero pedir o fio. Aí a ordem de compra deles pergunta assim, para que andar que é? Né? Lá, tudo no sistema. É pro primeiro andar. Aí, aquela quantidade bate com o que o BIM deu de informação para eles conseguiram fazer esse rastreio. Se tá dentro daquela quantidade, é liberado na hora a ordem de compra, porque eles já negociaram com o fornecedor antes de começar a obra. O fornecedor só entrega. Se passou, ele barra a compra e tu tem que justificar pro teu departamento de engenharia por que furou, o que deu problema, por que furou, o fornecedor nem chega no fornecedor. Então, eles negociam tudo antecipadamente antes da obra. Eles já compraram todo o fio da obra antes dela acontecer. E essa ordem é só para fazer os pedidos e chegar. Que legal. Então, cara, olha quanto isso te dá de autonomia e de economia e de tudo para a obra, precisão, né? Tu consegue ter uma precisão até para formular teu preço de venda.
Porque hoje como é que funciona a construção civil? Tu faz teu preço de venda, tu coloca uma margem ali que tu pode errar em alguma coisa, mas isso pode fazer tu perder uma venda. Isso. Com isso, não, tu tem uma precisão, tu sabe aonde tu pode chegar, até onde tu pode ir com o preço. E hoje uma coisa muito legal que a gente tem feito também para alguns clientes, Cleiton, é o seguinte, ó. Um furo que a gente tem percebido aí em algumas obras, né? O cliente vai lá, ele tem o desejo de construir a casa própria dele, né? Então, ele faz uma... eu queria gastar, sei lá, 500 mil reais na minha casa. É o que eu tenho para gastar, tal, não sei o quê. Legal. Daí ele começa a fazer um projeto. Aí, lá no projeto dele, ele começa a pedir, eu queria vaga para 5 carros, eu queria uma suíte com banheiro assim, queria não sei o quê. No final, a casa dele tem 1.000 metros quadrados, porque é a casa do sonho dele, ele tá sonhando aquilo. E porque, sei lá quem, o cunhado, o vizinho, não sei o quê, falou para ele que dá para fazer a casa assim, que é só economizar com não sei o quê, que o amigo lá fez por X o metro quadrado e dá para fazer. E aí, o que acontece? Não dá para fazer, mas ele quer acreditar que dá. Aí ele tá com os projetos tudo embaixo do braço, de uma casa que não faz com o valor que ele tinha planejado. Ele começa a obra, ou ele vai atrás de financiamento, porque 99% hoje dos clientes, eles financiam a casa. Né? Até porque mesmo quem tem todo o dinheiro não quer tirar todo o dinheiro e colocar ali, né? É muito, às vezes, até mais viável pegar esse dinheiro, comprar esse dinheiro do banco para um financiamento imobiliário, né? Aí ele vai lá, faz uma simulação em qualquer banco aí que faça hoje, né, os financiamentos. E aí o banco diz assim, não, legal, eu tenho aqui 600 mil para te financiar. O cara, pô, legal, minha casa vai custar 500, tá show. Pega o empréstimo, começa a obra. Chega na metade da obra, acontece o quê? Ele já gastou 500 mil. E aí ele não consegue terminar a obra. E aí acontece o inevitável. Ele não consegue mais pedir dinheiro porque aquele banco ou qualquer outro, a garantia dele, que é o terreno e o imóvel, já está alienado uma vez, não consegue alienar de novo, ele não consegue duplicar essa garantia. Ele já comprometeu a renda também. Já comprometeu a renda, então ele não tem como pegar mais dinheiro. E não é assim, né, gente, 20, 30 mil faltando, às vezes é 200, 300, né, tá furando muito. Aí ele tem duas alternativas. Ou ele sai dali e vai perder tudo. E o STF, agora até a semana passada, né, soltou uma liberação dizendo que agora 3 meses de inadimplência o banco vai poder fazer recuperação mais fácil, né? Pode. E eles podem fazer essa cobrança até 30% do salário das pessoas. Até 30%. E aí, ou ele vende a casa pela metade, mas aí tem que vender um preço muito mais abaixo para alguém continuar. Cara, é uma confusão, o cara sai perdendo de tudo quanto é jeito, vira esses elefantes brancos. A gente tinha visto uma pesquisa, Cleiton, que no primeiro trimestre desse ano de 2023, tinham 200 mil imóveis em estado de desapropriação para o banco. Cara, é muito imóvel, é muita furada. E o que o BIM pode ajudar nisso, então, né? Hoje, o que a gente tem feito para os clientes? A gente começa pensando ao contrário. Então, o cliente chega lá com, por exemplo, um projeto arquitetônico, a gente vai lá, indica, ele vai lá, faz uma simulação de financiamento teu, tua capacidade de financiamento, pega o que tu tem de poupança, não sei o quê. Quanto é que tu tem? Eu tenho 500 mil. Enquanto isso, a gente faz a modelagem da casa dele e faz um orçamento paramétrico e já diz, cara, essa tua casa aqui custa 1,5 milhão, não 500 mil. Mas como? Aí dá aquele choque. Isso aí, tu vai tomar uma furada grande. Se tu não te planejar com menos do que isso, não vai dar certo. Ou tu te arruma agora ou não vai. Né? Então, assim, tem loteadoras fazendo parceria com a gente hoje, Cleiton, porque quando o cara vende o lote, daí ele já faz esse estudo de capacidade e já diz assim, ó, qual é a casa que eu posso construir aqui nessa capacidade aqui? A gente fala, ó, depende do padrão. O alto padrão é assim, tal, e vamos... E eu te garanto que eu faço um projeto que cabe aqui, porque eu tenho dados e informação que me dão parâmetros, e eu tenho mais de 1.500 casas feitas no Brasil, então eu tenho dados reais, que eu sei que daí se estou fazendo essa casa, tu vai encaixar direitinho nesse valor aqui. Então, assim, o BIM evita, cara, um negócio que pode ser um mal gigante, pode acabar com uma família aí... O teu sonho. O teu sonho, assim. O que era o sonho vira um pesadelo, né? Tudo que tu tinha, tu pode perder ali se tu faz uma jogada errada. Então, assim, o BIM, ele vem te dar essa certeza hoje também, cara. É só na hora do terreno, a gente já consegue fazer esse estudo para ti e te dar essa abertura. Porque a gente tem dados, tem informação e tem isso de forma rápida, né? Faz muito rápido, né? Hoje, se um cliente chega lá para fazer um projeto BIM, para ter esse estudo, tu consegue desenvolver isso em quanto tempo? Depende do tipo de imóvel padrão, mas de 1 a 2 semanas. De 1 a 2 semanas, De 1 a 2 semanas. Só quando o cliente enrola muito, não passa as coisas, aí demora, né? Mas geralmente de 1 a 2 semanas a gente já consegue ter essa informação bem clara para ele, tipo, ó, aqui tá o teu norte, aqui tu tá chegando. Daí tu pode, depende se tu for um cara muito mais econômico. Mas eu vou economizar, legal, tu puxa um pouquinho para cá, né? Ou se tu
lá nos teus acabamentos, tu acabar exagerando um pouquinho, mas tu vai passar um pouquinho pra cima aqui, mas também não é nada que vai te comprometer com a tua casa. A gente Mas vai te tem um número já garantir isso. muito próximo do que tu quer gastar, né? Muito próximo, né? E aí, o problema é que muitas vezes o cliente não quer acreditar naquilo ainda, porque na cabeça dele, o cunhado é sempre um cara que prejudica o BIM, cara. Eu vou te dizer. O cunhado. O cunhado é um cara que prejudica o BIM, porque o cunhado dele tem um amigo que fez diferente, né? Mas o cunhado não entra na informação de dados, a gente fala pra ele. O cunhado não vale. A gente tem dados pra mostrar hoje e comprovar, né? Então, tu imagina a hora que isso tudo, com a tecnologia... Cleiton, hoje eu tenho os dados da minha empresa, que a gente faz muito. Mas eu acredito que logo, logo, isso vai ser aberto para todo mundo. Vai. Eu abriria os dados da minha empresa para qualquer profissional que da área pudesse pegar também e trabalhar, porque eu acho que a gente tem que compartilhar, que é uma nova coisa, é um novo verbo dessa nossa fase da tecnologia, do mundo atual. E eu acredito que precisa vir para engenharia e para arquitetura também. Precisa. Compartilhar dados. Então, a hora que a gente, quanto mais a gente abrir e compartilhar, menos esse tipo de problema a gente vai ter no mercado total. Isso vai ajudar. Vai dar muita referência para qualquer empresa. Tipo, né, a tua, a minha. Não, a gente vai estar bem calçado e vai dar credibilidade para os nossos profissionais, para a nossa rede toda. Então, eu acredito que não adianta eu, como a minha empresa, eu evoluir. A gente tem que evoluir um mercado num todo. É aí sim que a gente vai conseguir levantar a régua, ser bem valorizado, né, e estar se colocando. Não é uma pessoa fazendo isso, é todos fazendo isso. Todos juntos. Então, eu acredito que o BIM, ele vem para isso, ele vem para essa questão dos dados, da informação, de levantar a régua, mas o profissional tem que se permitir entrar nessa nova jornada e ir para isso. É quase como o Cleiton quando a gente saiu da prancheta para ir para o CAD, agora a gente sai de um CAD para ir para uma metodologia totalmente diferente, baseada em informação, né? Então, a hora que você permite isso, você começa a entender tudo que ela pode te dar. Eu ainda estou maravilhada. A gente está desde 2018 ali e ainda estou entendendo o que eu posso aprender com ela, né? Então, entender que é um processo e que ele é um processo de melhoria contínua sempre. Todo ano a gente faz mudança na empresa, a gente muda, aquela história do engenheiro que tem um processinho dele, faz assim, que dá certo, cara. O mundo vem mudando, cada vez a gente tem mais informação e não aproveitar essa informação para a gente fazer melhoria numa empresa, no mercado, né? O mercado muda, tu tem que mudar às vezes teu produto, tua forma de trabalhar, de entregar. Então, para isso tudo o BIM ajuda muito também. A gente fazia tudo na calculadora e na mão, a apropriação dos materiais. Hoje a gente utiliza o BIM. A gente consegue ter uma precisão gigante. Na mão a gente fazia lá o cálculo, vai 100 perfis, joga 10% para não faltar material. Hoje a gente não precisa mais fazer isso. Às vezes falta, porque o instalador errou, mas a gente sabe que ele errou e a gente manda esse material. Consegue localizar o erro e trabalhar nisso para resolver depois, né? Então hoje a gente já consegue ter isso. Exatamente. Isso é fantástico. A gente também faz isso, sabe? A gente faz um mapeamento de erro. A gente hoje tem um canal de suporte lá na empresa. Então a gente trabalha só com projetos, como eu te falei. Mas a gente fica num canal com o cliente, nas pranchas todo, um canal que é o WhatsApp na veia, né? Porque o WhatsApp todo mundo... O pedreiro manda dúvida pra gente lá da obra no WhatsApp, né? Manda vídeo. E a gente fica ali recebendo chamadas e atendimento. E a gente sabe que a obra ela tem uma dinâmica... Tudo acontece ali muito rápido, precisa de resposta rápida. E às vezes um meio-dia parado na obra é um prejuízo grande. Muito grande. Né? Então a gente tá ali e tenta ser o mais responsivo possível. Tem uma equipe que só fica com o suporte, não é os projetistas. O projetista é um cara que às vezes já tá lá com o fonezinho dele, trabalhando em outro projeto, fazendo outra estrutura. Nem lembra mais o que ele fez. E a gente inclusive diz pra ele, cara, desliga o WhatsApp, fica lá na tua, né? Porque tu tem que prestar atenção, tu tá fazendo alguma coisa importante. E o suporte nosso, não. O suporte nosso, o foco dele é estar ali atendendo essas interferências. Só que aí, além de atender isso e dar esse respaldo pro cliente que tá lá na obra, né? A gente também faz o levantamento desses suportes. E aí a gente começa a entender. Cara, aqui eles erraram ou eles ficaram em dúvida porque não estava muito clara a documentação que a gente foi. Será que a gente pode melhorar esse nível de informação? Ou faltou isso? Foi um erro nosso aquilo lá? Então, a gente faz por trimestre um levantamento do que aconteceu e a gente olha, tá, e o que aconteceu? E como é que a gente pode melhorar isso? E aí a gente melhora o nosso processo em cima daquilo para tentar evitar que esse tipo de dúvida aconteça lá na obra, porque dúvida pode gerar erro. E sempre precisa melhorar alguma coisinha, né? Sempre precisa. Quando não tem é porque tem alguma coisa estranha no teu negócio aí. Dá uma olhada, porque não tem como não ter melhoria, né? Quero fazer mais um agradecimento aos patrocinadores. Grate Publicidade. Você que está precisando alavancar suas vendas, chame a Grate e faça o orçamento com eles. Ecofiber. Tudo que você precisar para isolamentos térmicos e acústico para ter um excelente desempenho, contem com a Ecofiber. Conhece o pessoal da Ecofiber? Não conheço. Não, aquelas mantas PET. Sim, conheço as mantas, sim. É um excelente produto. Não, eu já trabalhei numa obra onde a gente usou para comercial.
Era uma contabilidade. E a gente usou entre as paredes para isolamento acústico. Cara, Isso, era excelente, sensacional excelente. aquilo. Passa nada. É muito bom. E Ana, o cliente hoje ele responde um questionário, né? Para te ter essa precisão de valores, de quanto que ele vai gastar. Eu sei porque eu sou cliente da Ana, né? Então, eles recebem esse questionário, né, Ana? Sim, a gente faz esse questionário, tipo como fosse um briefing, né, do projeto, das soluções, né? Porque às vezes o pessoal diz, o briefing, mas é só muita arquitetura que faz para saber o número de quarto, para saber o número... Não, ok, isso, claro, é importante, né? É o programa de necessidade. Mas também as soluções tecnológicas, soluções construtivas que você vai ter. Por exemplo, não tem como pensar em BIM sem pensar no sistema construtivo, né? Se você vai fazer em steel frame, em drywall, é uma coisa. Se você vai fazer com alvenaria de tijolos, é outra. A alvenaria de tijolos, você vai levantar ela junto com a estrutura ou você vai primeiro levantar o esqueleto e depois ela? Porque dependendo como for, a gente vai pensar nisso. Como eu te falei, o BIM é simular essa obra a primeira vez. Então a gente pensa, como é que é a montagem disso lá? O que a gente pode fazer aqui na estrutura para ajudar quem está fazendo? Então, por exemplo, quando a gente sabe que o cliente vai trabalhar a alvenaria levantando junto ali com a estrutura, a gente já faz todo o dimensionamento das peças na mesma largura dos tijolos. Para ele poder realmente usar aquele tijolo como uma lateral, como um fundo de viga. Aí a gente chega lá e pergunta, tá, você vai trabalhar com tijolos de que tamanho? Então eu preciso saber o tijolo que você vai trabalhar para eu poder fazer aqui todas as peças estruturais daquele tamanho. Aí ele diz assim para mim, não sei, isso eu vou ver lá quando eu for fazer o orçamento da obra. Não, você tem que ver agora. É agora? Então vamos fazer o orçamento agora. Então vai trabalhar com 14, depois, se não te passar em 14, vamos trabalhar com 19. Que tijolo tem disponível para você? Então o BIM ele antecipa esse tipo de verificação, não é mais lá na obra. Mas por quê? Porque a gente vai conseguir otimizar o projeto para ele. Se a gente sabe a altura das peças estruturais para ele ali, sabe, do tijolo dele, Cleiton, eu consigo fazer a minha viga numa altura que ele não tenha que fazer um corte de último tijolo lá, que ele possa acabar com o tijolo inteiro. Tu imagina o quanto que ele economiza não tendo que quebrar tijolo, porque tu vai tentar quebrar um tijolo para ele ficar na metade, ou tu tem um maquinário muito bom para isso. Ele economiza com material e mão de obra. Que é o mais caro. Que é o mais caro. Na minha opinião, é mais caro do que o tijolo ainda. O cara quebrando o tijolo dele é mais caro que o tijolo. E fora o resíduo que aquela quebra de tijolo gera, que ele ainda tem que pagar para tirar da obra também. Então, assim, às vezes a gente aumenta 2, 3 centímetros para cima ou para baixo ali e tu resolve esse problema para ele. Então, assim, olha a importância de saber uma informação como o tamanho de tijolo se o sistema construtivo for aquele, né? Então, a gente busca e começa a dizer, não, porque eu estou construindo a obra, eu estou lá pensando como é que eu vou fazer essa execução. Então, a gente faz esses questionários para entender, olha, qual é o sistema de água quente? Tu vai usar sistema de água quente? Qual? Que tubulação? Que tubo que vamos usar? Depois eu vejo isso. Não, porque a gente vai especificar peça por peça. É agora, né? É aquela lista de material lá. E às vezes de um sistema, de um PPR para um CPVC, muda algumas peças de conexões, muda diâmetro. PEX. Então a gente tem que estar preparado para aquilo. Se tu tiver que depois fazer uma adequação, não sei o quê, eu sempre falo, gente, aí não adianta, não me contrata em BIM. Tu tá gastando um dinheiro a mais agora porque não precisa. Vai lá e resolve tudo em obra, então. Paga um engenheiro bom para ficar na tua obra e ele vai resolver tudo lá. Sabe? Porque não faz sentido. O BIM é pra gente resolver tudo agora e tu ter assertividade. Tu entender como é que vai ser feito. E lá na obra ser como se fosse um lugar de montagem. A gente vai executar tudo que já foi definido. Né? E eu acredito que o futuro das obras é esse. É como se fosse montagem. Que nem um cara que chega pra montar um móvel na tua casa quando tu compra. Vem ali com as pecinhas tudo pronto, os parafusinhos tudo pronto. Chega e o cara só vai botando uma peça em cima da outra depois que ele lê aquele manual. O projeto vai ser esse manual que vai fazer ele fazer essa montagem toda lá. É que com toda essa tecnologia que a gente tem hoje, BIM, sistemas construtivos, né, como wood frame, steel frame, construções off-site, tu consegue realmente hoje viver um sonho, né? Tu consegue prever tudo que tem dentro da tua obra e executar dentro dos prazos, que não existe até muito pouco tempo atrás. E hoje a gente consegue fazer isso. A gente consegue ser muito assertivo nisso, né? E quanto mais, ainda assim, industrializada for essa construção, como, né, o steel, o wood, o off-site mesmo. O off-site vem pronto, né? Vem montado, né? Tu pega hoje grandes obras aí, hospitais, coisas que eles vêm em módulos e vem montado. Tu imagina a precisão que isso tem que ter. Isso não tem como fazer sem o BIM, gente. Não existe isso. Então tem que estar tudo resolvido, tu monta isso num galpão industrial e dali tu leva para a obra para ir encaixando. Então, assim, não existe isso sem o BIM, né? Agora, eu acho engraçado, Cleiton, é que muitos profissionais ainda eles querem formar uma onda de energia para dizer que não é isso que não resolve e tal.
Então, assim, me preocupa isso um pouco, porque a gente precisa estar junto no mercado e, em vez de ser derrubado pela onda, surfar a onda. Eu sempre digo, ó, tem que ir lá e aprender a surfar a onda, em vez de ficar levando a onda na cabeça e ser empurrado, né? Mas eu acho que hoje a gente tem muita gente brigando por essa tecnologia. Então, eu acho que isso vai ajudar muita gente. Ah, isso é verdade, né? Vai ajudar sim. E também tem bons profissionais. Cada ano a gente vai sentir a diferença. A gente começou lá em 2018, entrou mesmo em 2019 oficialmente. E cada ano que se passou até agora, a gente tem sentido mais... uma fatia maior do mercado sendo abocanhada pelo BIM. Tanto de arquitetos como de engenheiros. Como agora a orçamentação e o planejamento. Antigamente ficava muito na parte de projeto ainda o BIM, tá, Cleiton? Hoje já, a gente tá num grupo de um projeto agora ali em Florianópolis, de um investidor, são 2 torres, e tá lá a arquitetura em BIM, nós como projetos complementares BIM, e já tá uma equipe que faz a orçamentação e planejamento em BIM. Ai, que legal. Todo mundo contratado no momento 0 do planejamento. Perfeito. Então, assim, por exemplo, eu tô lá fazendo o projeto estrutural deles, hoje eu tava até em reunião com eles de manhã, me lembrei disso. Aí a gente fez 3 propostas, porque a torre 1 ela vai repetir na torre 2. E a gente fez 3 propostas de estrutura. Fez uma com estrutura convencional, fez uma com uma laje lá da garagem protendida e fez uma com todas as lajes protendidas diminuindo peças. Daí eu cheguei pro pessoal da orçamentação e falei, vocês têm como fazer um orçamento real de qual dessas estruturas aqui vai ficar melhor pro cliente? Né? Porque uma coisa é eu levantar quantitativos de concreto, ok, vai me dar, mas eu quero saber mão de obra também ali. Eles falou, deixa com nós, é agora, daqui 1 semana a gente vai ter. Então, ok, eu tenho 3 simulações, a gente vai ter 3 orçamentos, parâmetros de mão de obra muito definidos e vai chegar pro cliente e vai dizer assim, ó, escolhe, custo-benefício de todas essa aqui é mais rápida, tu vai ganhar 1 mês, mas aqui tu vai ganhar X e tal, porque depois tu vai multiplicar isso por mais uma. Então, assim, o ganho que tu tem aqui, tu vai multiplicar por lá. Vezes 2, né? Vezes 2. Então, assim, olha que legal, né? Então, quando tá todo mundo trabalhando junto no momento 0. O cara não tá fazendo orçamento de uma coisa concluída que agora era só ele botar um valor lá. Não, nós estamos projetando e pensando em como economizar pro cliente desde ali. Esse cara vai ganhar? Muito. Muito, tá? Muito. Nós estamos fazendo uma estimativa ali que de um modelo pro outro, somando os dois, ele vai ter uma economia de 7 milhões, a gente acredita. 7 milhões. 7 milhões. Você imagina? Então, caraca, né? Eu falei, pô, a gente devia ter cobrado uma porcentagem da economia que a gente podia dar pra ele. 10%. 10% ali da economia, né? Agora, tu imagina se ele tivesse fazendo o reverso. Como hoje existe muito ainda, né? É a maioria, né? Faz o estrutural primeiro, vem cá, ele ia estar gastando 2, 3 milhões a mais do que ele teria orçado. Com certeza, né? Com certeza. E muitas vezes ele ia perceber isso quando? Quando ele chega lá na obra, ele tá lá, ele bota toda aquela estrutura, ele começa a olhar assim, ele pensa, meu Deus, cara, que difícil. Se eu tivesse mudado isso aqui, se eu tivesse pensado numa laje assim, só lá ele ia conseguir. Só a hora que o orçamento dele começa a estourar, ele pensa, eu gastei muito mais na estrutura do que eu tinha imaginado que eu ia. Porque eles imaginam. Porque todo mundo tem um número na cabeça. Essa é a verdade, Cleito. Desde o cliente, pessoa física que nunca construiu, até o investidor. Né? Ele tem um número porque ele tem, eu vou fazer por tanto e vou vender por tanto e ganho tanto aqui. Mas esses números muitas vezes são fundamentados empiricamente em histórico. Ilusão. Não real. Ilusão. Uma ilusão da cabeça dele, às vezes. Que pode até no final fazer sentido. Mas assim, cara, não faz o teu negócio com base na ilusão. Faz o negócio correto. E se fizesse sentido, é sorte. Não é foi... Sorte. É mais sorte que juízo, que nem diz meu pai. É pura sorte. Não foi competência, não foi nada disso. Foi sorte. É. Então, assim, ali não. Ali a gente elimina o fator sorte ou azar e a gente vai para um fator real. Engenheiro adora um número, né, cara? Então, assim, a gente vai estatisticamente para algo muito real que realmente pode ser validado e dizer assim, não, você vai trabalhar aqui. Para você sair daqui, dessa margem aqui, você tem que dar tudo muito errado na sua vida. Você vai conseguir identificar isso no começo já de dar errado. Então, é essa que dá assertividade, né? E é empreendimento residencial ou comercial? Qual? Esse que tu vai fazer que ele economiza 7 milhões. Residencial. Residencial. Tu imagina, ele começa um empreendimento desse com lucro de 7 milhões. É, pode. Ou ele podia tomar um prejuízo, né? Ou até não ganha nada, dependendo do quanto que ele fosse ali, né? Mas assim, então a gente já consegue dar esse retorno pra ele hoje, né? Do que a gente falou, cara, espera 2 semanas que eu vou conseguir ter esse levantamento pra ti. Vale a pena ele aguardar essas 2 semanas? Lógico. Né? Então assim, mas assim, aquilo que tu falou, planejamento, você tem que ter esse tempo no projeto. Aí às vezes, não, mas 2 semanas, vocês me prometeram que ia me entregar. Tá bom, eu posso entregar, mas o que eu tenho ali hoje é a melhor? Não, me deixa fazer o melhor. Né? Então, assim, tem que entender que tem que dar um time legal para planejar pro BIM e pra poder usar ele. Então, quando o cliente chega pedindo tudo lá, não, eu quero em BIM, mas manda para mim rápido aqui o estrutural.
O estrutural é onde pode matar todo o lucro depois. Então, deixa a gente pensar, deixa a gente solucionar o estrutural. Quando eu fazia em CAD, Cleiton, eu não conseguia fazer essas 3 opções. Eu pensava numa opção, projetava ela e acreditava nela, validava ela e já ia para entregar. Porque eu ficava metade do meu tempo tendo que fazer desenho e pranchar aquilo. E demorava muito, Demorava muito. Então, para mim, fazer 3 opções, tá louco? Eu não tinha... Não cobrava isso nunca, não ia ganhar, não dava. Até porque não tinha como cobrar, ficava imensurável, né? Hoje, com a tecnologia BIM, as ferramentas que tem, né, a ferramenta adequada, eu consigo fazer isso. Não é que eu não gasto mais tempo fazendo 3 simulações, mas eu consigo fazer isso ela dentro de um escopo ainda que não me atrase. Que não atrase meu cronograma, que eu não perca. E esse over-delivery que eu faço pro meu cliente vai fazer com que ele me contrate mais vezes ou não vai? Vai. Quando ele Sempre. vê o valor que ele vai economizar, ele vai me contratar mais vezes ou não vai? Sim, e vai achar barato. Né? O que o outro o outro profissional que estava fazendo antes para ele não conseguia dar isso para ele. E eu entendo, porque eu também não consegui já dar isso para ele quando eu estava fazendo numa outra metodologia. E aí qual é a proposta de valor que se entrega para ele lá? Então, assim, ele paga mais barato no projeto, às vezes paga, mas assim, eu sempre digo pro cliente, o que é melhor, um projeto barato ou um projeto econômico? Cuida, né, com essa diferença. Tem o projeto barato, que é aquele que tu paga menos, e em qualquer serviço, né, médico, advogado, seguro, tu tem o barato. E o barato pode ser caro depois, né? Mas eu não quero um barato, eu quero o econômico, que é ali que vai fazer a diferença. Uma sapata, uma estaca a mais da minha obra pode fazer toda a diferença. Paga aquela diferença de valor ali, ridiculamente, e vai embora, né? Quero fazer um agradecimento a Perfilar, tudo que você precisar para perfis metálicos. Gypsum, drywall e Elétrica Zata, que está completando 35 anos, do meu amigo Seu João. Eu almocei com ele hoje. Conhece o Seu João da Zata? Não conheço o Seu João, mas a filha dele já me atendeu lá na Zata, a Rafa, e ela deixou, inclusive, eu fiz alguns conteúdos lá para mostrar para os nossos clientes também, mostrando algumas peças, como é que funcionam na casa e tal. Eles abriram a porta pra gente fazer uns conteúdos lá. Eles estiveram aqui, gravaram com a gente. Ah, que legal. Ana, agora uma pergunta muito legal. Acho que todo mundo vai ter essa dúvida. O BIM, ele é muito mais caro que um projeto normal? Tu diz quando o cliente contrata? Contratar BIM ou contratar um projeto normal em CAD? Não é muito mais caro. Não, né? Não é muito mais caro. Na verdade, tudo depende do escopo que você quer, como num projeto normal, né? Então vai depender do nível de informação que você quer no BIM. Tem, por exemplo, a gente vê edital, às vezes, de prefeitura, por exemplo, que pede assim, cara, a repimboca da parafuseta no BIM. Aquilo ali fica caro. Então, eu quero que você, inclusive, modele o aparelho de ar-condicionado com um formato que é da marca LG. Então, tem que ser exatamente aquilo. Daí, para fazer isso nesse nível... Demora, né? Demora. E aí, você vai cobrar por hora e aí vai ficar caro, né? Mas não, você não precisa de nada disso. Às vezes você pode representar aquilo ali como um retângulozinho e dizer ar-condicionado, 18.000 BTUs, com toda a informação que ele precisa ter ali, que já é mais do que suficiente. Isso baixa 30% do valor daquilo que tu tinha no começo. Então vai depender muito, e a gente sempre pergunta muito pro cliente, o que você quer, né? Então, que tipo de informação você quer com o BIM? Então, a gente entende, aqui eu vou fazer isso aqui, eu consigo entregar para ele nesse valor. Muitas vezes o nosso valor é igual ao do projeto que não é em BIM, inclusive. Tu vai me dizer se eu tô certo ou errado, mas pela minha experiência que eu tenho quando eu contrato BIM, assim, quando é muito longe é 10% a mais. Isso. Né? Hoje, por exemplo, Cleiton, isso é uma experiência do nosso escritório, né? Hoje a gente leva exatamente o tempo que eu levava para fazer em CAD, eu levo para fazer em BIM. Então, o tempo meu de serviço ali é praticamente o mesmo. Pegando um nível básico do BIM, né? Sim. Mas qual é a grande diferença? Quando eu fazia em CAD, eu passava 30% do meu tempo solucionando o projeto, achando uma solução, e 70% do tempo eu já estava graficando ele, porque eu tinha que fazer linha por linha, né? Então, eu perdia muito tempo pranchando. Agora não. Agora eu passo 70% do meu tempo pensando em soluções e entendendo o projeto e resolvendo ele, e 30% do meu tempo graficando. Então, assim, qual projeto é melhor? Pega ao mesmo tempo, né? Então não tem, eu sei que o meu projeto, Ana, hoje eu faço um projeto bem melhor do que quando eu fazia 10 anos atrás. Por quê? Porque eu sou uma profissional muito melhor? Não, porque eu consigo enxergar e solucionar muito mais coisas que antes eu não conseguia enxergar. Eu não via, eu nem sabia que eu tinha que resolver aquilo. Na verdade... Só quando a obra me ligava e dizia assim, estamos com um problema aqui. Daí, é que eu ia dizer, ninguém vê, só vai ver lá na hora da obra que... Isso. Aí tem que passar um cano aqui e não tá passando. Aí o pessoal às vezes fica bravo e diz, mas como assim? Tu tá dizendo que em CAD não dá pra compatibilizar? Digo, o que a gente fazia no CAD? Eu também fazia isso. A gente fazia uma sobreposição. Tu pegava uma prancha,
pegava outra ali, jogava Colocava em cima, em né? cima. Da estrutura. Então, tu tinha uma sobreposição de elementos e aquilo ali já te dava algumas coisas que tu podia resolver. Mas aquilo não era compatibilização, aquilo era sobreposição. No BIM agora é infinito e além. Tu enxerga aquilo tudo. Tu enxerga coisa que tu nem imaginava, que eu nunca tinha visto em obra também. Então, assim, e tu tem que resolver. E aí a gente pergunta, vai atrás de informação. Como é que vocês resolvem isso aí na construtora de vocês? Como é que é o DNA do... Aí o pessoal diz, não sei, eu não contratei nenhum. É o primeiro prédio que eu vou fazer. Então nós vamos... Aí eu digo, então nós vamos decidir junto como é que vocês vão resolver isso aqui lá na frente. Vocês já vão, inclusive, falar pro empreiteiro de vocês, pra construtora, que vai ser feito assim, ó. Pode ser? Pode. Daí nós vamos junto. E ele serve depois pro cliente, sei lá, passou 5 anos, a casa dele tá pronta. Ele quer saber se passa um cano aqui. Ele consegue verificar no BIM. Consegue verificar exatamente no BIM. E se tá feito em BIM, hoje tem vários apps, programas e softwares que, inclusive, ele consegue botar lá um QR Code no celular dele, apontar para aquela parede e vai estar a projeção do tubo que foi projetado em BIM lá, se foi feito. Só que só consegue isso, hoje esses programas de realidade aumentada, realidade virtual, só consegue isso se começou no BIM. Se não foi feito no BIM, não tem isso, né? Então, assim, é muito real, né? Antigamente a gente recebia aqueles manual do proprietário com foto, né? Dizendo, a foto é legal, tal, mas hoje, cara, tu consegue projetar na parede real ali. Eu acho animal essa tecnologia. Não, eu também acho. Mas tem que nascer o projeto em BIM pra estar ali. Tu corta em qualquer ponto da parede, do teto, tu consegue ver tudo. Eu acho muito legal, muito. Exatamente. Tu vê todo o esqueleto, tu vê o cano, tu vê a elétrica, tu vê tudo. Exatamente. Mas para isso acontecer, tudo tem que nascer no projeto em BIM. Então, eu digo pro pessoal assim, ó, pra gente usar toda a tecnologia que ela tá chegando com força, que é a orçamentação, o planejamento, a tomada de decisão, que isso, na verdade, do que a gente tá falando, né, Cleiton? A gente tá falando de dinheiro. De resultado financeiro. Tanto para um investidor que precisa disso para ser o business dele, para ele continuar investindo ali, né? Como para um cliente que é morador, que vai fazer a casa dele, ele também precisa ter, ele tem um budget, ele precisa que aquilo aconteça dentro do budget dele, senão ele fica com um elefante branco e dá todos os problemas e acaba com a vida dele ali, né? Então a gente está falando de dinheiro. Mas para a gente chegar nesse resultado aqui e ser assertivo, tem que começar. E o BIM, na parte de projeto, é o primeiro passo, é o bebezinho, é o primeiro degrau da escada para a gente conseguir chegar lá em cima, né? É onde tudo vai nascer, né? É onde tudo vai nascer. E não adianta o cliente chegar lá com pressa, né, Ana? Não. É o que a gente tá falando antes. Eu sempre falo, tecnologia tu tem que estudar, planejar e executar. Não adianta ele chegar lá com pressa, que ele tem que começar a obra daqui 15 dias. Então não faz o sistema convencional, da forma que tu sempre fez, não adianta começar. É isso aí. A gente fez uma campanha até agora, Cleiton, que a gente botou assim, não tá lá no nosso Instagram, a gente patrocinou e tava assim, ó, vai construir em 2024. A gente já tá antecipando, assim, ó. Fala com a gente agora, né? Não chega lá, tipo, acaba o carnaval e eu queria começar em março, né? Acontece direto isso, né? A gente, ó, quer começar a construir em fevereiro, em março, porque em janeiro ninguém quer começar. Todo mundo quer começar em fevereiro, é incrível isso, né? Mas em fevereiro eu queria começar meu lote. O cara não tem nenhum projeto ainda. A gente, cara, ó, se tu chegar agora, talvez até junho... Porque tu tem que fazer uma arquitetura, tem que aprovar na prefeitura, tem que ter um desenho técnico. Junho tu começa a obra, né? Então vamos fazer a coisa, né? Mas aí a gente já tá antecipando agora, tá começando a tirar uma ansiedade dele. Vem agora e começa a planejar. A parte legal é que ele começaria em junho, só que ele ainda terminaria antes da obra que ele vai começar agora. Certeza. Isso com certeza absoluta. Com mais qualidade... gastando menos dinheiro. Gastando menos dinheiro. Tem uma pesquisa que mostra que uma obra que não é feita em BIM, ela provavelmente, né? Ela pode ter até 20% de um custo, passado o custo de obra dela do que uma obra feita em BIM. Porque cada compatibilização que tu resolve num BIM, também tem outro estudo disso, porque agora tá vindo os estudos e as pesquisas. Daqui a algum tempo a gente vai ter como tangibilizar tudo isso muito pro cliente. Diz que cada compatibilização que se resolve, tu economiza uma média de R$ 1.200 na obra. Puxa. Entre material, mão de obra, a hora do engenheiro que vem, a hora que eu tenho que chamar o fornecedor para vir ali, agora como é que eu resolvo isso? E esses dias numa obra, a gente teve um problema numa obra de steel frame. A gente fez lá um projeto e o pessoal resolveu lá na obra mudar o quadro de elétrica de lugar. Tava numa parede X, de um corredor, e eles só resolveram passar ela pro outro lado. Só que naquela ali do corredor, a gente tinha falado com o pessoal do Steel e eles tiraram os montantes, abriram tudo para dar espaço pro quadro. Nessa aqui não, ela tava normal. Quando eles foram botar o quadro para lá, o que aconteceu? Não cabia o quadro. Não cabia. Aí o eletricista chegou lá na obra, não cabe o quadro. Aí tem que dizer pro pessoal do Steel arrumar. Aí o pessoal
não. E eles mandaram o IFC, né? O projetinho. Tá lá, né? Tá lá, tava bonito. Daí, será que foi alguma coisa de obra? Até que nós descobrimos que tava na parede errada. Aí, mas assim, foi uma mudança lá que, sei lá, na cabeça de quem que resolveu, que foi... Então, tu vê como um item gerou... Quem que vai pagar a conta no final, Cleiton, naquilo ali? O cliente. O cliente. Então, é R$1.200 isso ali. É tranquilo R$1.200 isso ali, ter que desmontar. Ou mais. Ou mais. Então, assim, se tu pensar que cada custo, cada furo de viga, talhar que tu tem que não sei o quê, se botar entulho, hora, mão de obra, material que vai ali, é em torno de R$1.200 mesmo, cada compatibilização que a gente enxerga lá. E eu digo pra ti que quando a gente junta os modelos todos e passa uma compatibilização, sai 30 clashes automaticamente ali pra nós, tranquilo. Fácil. Fácil. E aí a gente vai tum, cada um ali resolvendo todos Já eles. paga o BIM e sobra muito dinheiro. Já paga o BIM e sobra muito dinheiro. Então, tu vê, são estudos interessantes. Uma obra de 1 milhão, 20%. É muita coisa. É né? muita coisa, né? É e é muita onde... coisa. E assim, a pessoa... mas não é assim. Cara, qual é a obra que não fura? É verdade. Qual é a obra que não fura hoje? Então, assim, a gente não quer acreditar que aquilo é verdade, mas no final é o que acontece no dia a dia. Eu quero ver tu me dizer um cliente que, né, que ficou lá, um investidor que disse, não, eu construí a minha casa 5 anos atrás e, foi uma maravilha. Não, ficou mais barato do que eu imaginei que era, não sei o quê. Não existe? É difícil, né? Não existe, não existe. É sempre difícil. Por causa daquilo que a gente falou, a frustração, uma expectativa errada, não baseada em dados. Então, o BIM tá vindo quebrar tudo isso aí. Ana, eu queria que tu deixasse tuas redes sociais, teu canal no YouTube, porque tu tem muita informação que o pessoal pode usar já o que tu tem no... Por favor, não só pode como deve. Da empresa, nós somos no Instagram, @somosonwi, né? Somos ONWE, ONWI. Depois a gente coloca embaixo aqui. Legal. Bota aí sim. No YouTube também, nosso canal @somosonwi, tem bastante vídeo ali pra mostrar. E tem o meu Instagram pessoal, que eu também falo bastante, principalmente falo com outros engenheiros. A minha missão ali é estar falando com outros engenheiros pra gente se unir e fazer que nem torcida organizada. Vamos todo mundo aqui, ó. Ali é @AnadaOnwi, né? Então ali também falo bastante. A gente tem também, Cleiton, treinamento. A gente faz, esse ano foi um ano que a gente abriu 4 turmas. Ah, que legal, de não treinamento. sabia. A gente tem um treinamento que se chama Let's Bora BIM. Que legal. E aí a gente... É online esse treinamento? É online esse treinamento, 100% online. Eu vou querer ver, eu tenho um pessoal novo entrando lá na empresa, vou falar contigo depois. É muito legal, né? E aí a gente treina engenheiros do Brasil inteiro para trabalhar dentro da plataforma BIM, organizar seu escritório para isso. E lá no treinamento a gente mostra desde o que é BIM, como projetar em BIM e como fazer o seu escritório aparecer, o marketing dele para isso, como usar o BIM como proposta de valor para conseguir cliente, porque senão não adianta nada também, né? A gente também tem que aproveitar esse lado bom do BIM. Então a gente tem esse treinamento aí também, tem ajudado, tem formado aí. Esse ano foram 150 engenheiros aí que fizeram com a gente aí, estão divulgando e botando o BIM rodar no Brasil. Porque como eu falei, não é sobre um ir sozinho, é sobre a gente ir com uma força, como uma onda e trazer para o cliente para ele... O ideal é que o cliente não tenha opção de não ser em BIM. Ele vai ser... Todo mundo vai entregar um produto de qualidade e no final ele vai com aquele que ele mais engajou, que ele mais gostou, mas que a gente tenha qualidade e preço, todo mundo aqui, ó. Isso, então, subir a régua para todo mundo. Subir a régua para todo mundo. E acho que com esse treinamento, um dos nossos intuitos é ajudar a gente, todo mundo a estar nesse mesmo nível aqui de maturidade e dali para cima, aí cada um voa sozinho também, né? Então a gente pode dizer que o BIM mudou tua vida. O BIM mudou minha vida, de certeza. Mudou minha vida, mudou minha empresa e ainda acredito que vai mudar muito ainda para frente. Então a gente tem que dizer pro pessoal que tá pensando em construir, o BIM pode mudar a vida de vocês também, né? O BIM pode tirar a dor de cabeça, as surpresas, né? O pessoal, mas é 1 ano de obra, não sei o que, dor de cabeça. Gente, 1 ano de um grande empreendimento, de um grande valor, qualquer coisa que você vai fazer num projeto desse de 1 ano, traz sim estresse e preocupações. Mas o BIM vai fazer com que você não tenha surpresas desagradáveis. Isso sim, isso a gente pode garantir de você ficar mais tranquilo quanto a isso. Ana, a gente está encerrando agora. Eu queria que tu deixasse uma palavra para quem gosta de tecnologia, para quem pensa em construir. Primeiro, entre em contato com a gente. Não, tô brincando. Não construa sem falar comigo. Não construa sem falar comigo, né? Não, mas assim, pessoal, quem gosta de tecnologia, eu sou um entusiasta da tecnologia e da inovação na construção civil, tô mais voltada ali, né? Apesar da construção civil ser um mercado que investe pouco ainda em tecnologia. Muito pouco. A gente ficou aí atrás só do mercado da pesca, né, em inovação. Mas não é por isso que a gente tem que desistir. Ao mesmo tempo, nos dá muita oportunidade que está para frente para a gente buscar. Então, eu sou uma entusiasta disso, acredito nisso, tenho buscado isso no meu dia a dia e no dia a dia da minha empresa, e isso me dá propósito para estar também todo dia acordando de manhã e fazendo a coisa acontecer. E não é sobre o BIM, não é sobre você entregar um projeto.
Papel aceita tudo, cara. Papel, computador, é sobre, assim, a gente fazer diferença para as pessoas, a gente fazer diferença no mercado. E o BIM pode trazer isso. O BIM tem feito e eu tenho me sentido cada vez mais feliz e mais segura com essa entrega que eu posso fazer para o meu cliente. Quando eu chego pro meu cliente e digo, não, tua casa ia custar aqui 1 milhão, tu ia se ferrar, cara, porque tu só tem 500 mil, vamos fazer aqui, arrumar. E a gente faz, e ele faz, e depois ele manda foto da obra pra gente. Teve um cliente esse dia que mandou vídeo, inclusive. Ó, a casa ficou pronta, com drone, com tudo. Essa felicidade, isso não tem valor, né, cara? Como é que tu monetiza isso na tua vida? Então, assim, a tecnologia hoje, o drone que ele tá filmando, né? O BIM que a gente tá fazendo, o QR Code na parede pra ver onde é que tu pode furar um tubo ou não. Cara, que sensacional isso, né? Daqui a pouco vem um robozinho teu do aspirador e vai projetar aquilo ali na parede pra ti, dizendo assim, eu posso furar ali, robozinho? Eu não posso, né? Então, é o Jetsons na vida real. Tá acontecendo. E o BIM tá trazendo isso. Então, assim, se abra, se permita. Eu acho que tanto o cliente, como o investidor, como o engenheiro, ele tem que se abrir para esse movimento. E em vez de gastar energia tentando sabotar isso na cabeça dele, gasta energia abraçando. Né? Venha e não vá sozinho, vá como comunidade hoje também, né? Existe muito isso, acompanhe conteúdos, acompanhe materiais como esse aqui, esteja junto de pessoas que estão promovendo e estão querendo isso, que vai ser mais fácil, né? Você tá, a gente é aquilo, né? A gente é o desenho das pessoas que a gente convive, do que a gente assiste, dos livros que a gente lê. Então, busque muito isso. Não seja a pessoa mais inteligente da mesa, né? Seja, de preferência, o menos inteligente. Se você for a mais inteligente da mesa, você tá no lugar errado, né? Você tá no lugar errado, né? Às vezes, claro, para compartilhar e para ajudar, mas muitas vezes para você aprender, você também precisa estar no outro lugar. Sim. Então, é isso, cara. Inovação tá aí, faz parte da nossa realidade, é a era dela, a gente tem que aceitar isso. Criar os nossos filhos para isso, deixar um presente no mundo. E dentro da construção civil, eu acredito que o BIM vai fazer esse papel muito forte. E eu tô com ele, não desgrudo. I love BIM aqui e deu, né? Pessoal, a gente teve uma aula sobre BIM. Eu acho que vai abrir a cabeça de muita gente. Procure a Ana, sigam ela nas redes sociais. Não se esqueçam também de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal aqui. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau. Foi bom, Ana? Bom. Certo, gente?